amigos do Australian Lifestyle, estamos de volta e dessa vez Vinícius Barreto com um consultor de riscos. Você anda se arriscando muito na vida? Como é que está a sua situação? Cara, eu não vou nem me arriscar em entender exatamente o que o Bernardo faz, eu vou perguntar para ele, mas uma das coisas que eu achei muito interessante, o Bernardo, ele trabalhou para uma empresa de consultoria no Brasil e agora está trabalhando aqui na Austrália, também para uma empresa de consultoria. E vai ser legal para a gente entender as diferenças no ambiente de trabalho entre o Brasil e a Austrália. Bernardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Thiago, Vinícius. Estou bem empolgado para falar com vocês aqui. Agora explica um negócio então, OB. O que significa um consultor de risco? Cara, consultor de risco, como consultor, né, a gente vai ajudar a empresa a identificar riscos que podem ser em diversas áreas. Por exemplo, num processo de qualquer tipo de pagamento, eu vou entender todos os riscos do início ao fim do processo, para que eu entenda o que a empresa tem que colocar como controles para mitigar aqueles riscos, né? Então, a gente faz normalmente uma avaliação de design, que é como que aquele controle está realmente eficaz para mitigar aquele risco, e a gente também testa aquele controle para entender se ele está sendo operacionalizado de uma forma eficaz também, né? Então, existem diversos procedimentos que a gente performa para identificar se a empresa tem controles internos suficientes para mitigar os riscos, né? Então, isso é muito abrangente, porque organizações têm diversos processos, então pode ser no processo de compra, num processo de recrutamento, num processo de manufacturing, né? Um processo de produção, e todos os outros processos da empresa a gente pode identificar, tem que identificar os riscos e entender se a empresa está mitigando esses riscos de forma eficaz. Nossa, Bacana. Pô, é bem técnico, hein? É bem técnico o trabalho do Bernardo. Eu não vou entrar muito no técnico, que aí a gente foge um pouco, mas se você entender qualquer coisa, entender riscos é entender a nossa vida como um todo, né? Se você andar na rua, o que eu posso fazer para mitigar o risco de não ser atropelado, né? Eu pensar que existe um sinal de trânsito ali, aquilo é um controle para mitigar o risco dos carros se baterem simplesmente, né? Então, o risco ele está entre todas as atividades que a gente faz no dia a dia, e controles são atividades que cobrem aqueles riscos, né? Olha aí, caramba, impressionante. Explicou bem, cara. Então você é uma espécie de guarda de trânsito da empresa. Vamos dizer que sim, né? A gente presta consultoria para que as empresas entendam seus riscos, principalmente identifiquem os riscos. Então, é esse o principal trabalho, né? Mapear os riscos, porque cada empresa, cada tipo de indústria tem riscos diferentes. E aí, riscos relacionados a legislações, por exemplo, como que a empresa identifica quais são as legislações que se aplicam àquela determinada empresa e quais são os controles que elas precisam implementar para responder aquelas legislações de forma eficaz, né? Caramba, então, muitos exemplos. Ô, Bernardo, mas você já fazia isso no Brasil? Você já trabalhava com isso no Brasil? Já. Eu comecei como auditor externo na EY no Brasil, eu posso falar. Hoje eu trabalho para a EY também. Comecei como auditor externo, fiquei durante uns 3 anos no mesmo cliente, né? Que a gente tem clientes quando a gente trabalha nessas empresas de consultoria. E aí o auditor externo, ele faz a validação dos relatórios financeiros. Então a gente identifica também quando existe um approach que a gente chama de controles internos, a gente identifica os riscos relacionados aos relatórios financeiros e como que a empresa mitiga esses riscos através de controles internos, todos relacionados a relatórios financeiros. E aí passei para a consultoria, que é a área que eu acabei de explicar, que a gente, de forma mais abrangente, porque os clientes chegam para a gente falando, eu preciso entender quais são os riscos desse processo específico, e a gente vai ajudar a mapear esses riscos, identificar se eles têm controles ou se eles precisam implementar controles adicionais para mitigar esses riscos. Então, sim, eu fazia isso no Brasil e é uma experiência bastante relevante globalmente, porque é uma área que a auditoria externa é no mundo todo, então a gente tem clientes no Brasil
que atendia já para os Estados Unidos. Esse meu cliente era um cliente da Espanha, que respondia para os Estados Unidos porque era listado na Bolsa de Nova York. Então, a gente já tinha um trabalho bastante globalizado, né, no caso, e isso ajuda porque você já começa a trabalhar em inglês, né? Então, muitos relatórios são em inglês, muitas coisas que a gente aprende, né? Documentações, tudo que a gente envolve bastante em inglês e até espanhol, muitas vezes. E isso, claro, que me ajudou nesse processo de chegar aqui já podendo conversar, né? Tecnicamente, em inglês e tudo mais. Pô, bem Então, legal. pode Bernardo, agora ir. é o seguinte, cara. Você estava lá estabelecido no Brasil, trabalhando numa multinacional, já falando inglês no seu dia a dia, etc. Por que vir para a Austrália, cara? O que te fez vir para Sim. cá? Assim, eu acho que primeiramente sempre tive vontade de morar fora, como acho que bastante gente tem, né? Então eu tinha a Austrália mais novo na minha cabeça, não tinha exatamente o porquê, mas eu tinha a Austrália como, cara, esse país parece muito interessante, né? Nem tinha muitos exemplos de pessoas que estavam aqui, mas o pouco que a gente via parecia uma coisa assim, né? Um jovem, uma coisa que aventureira. Então, esse primeiro contato que você acaba, caramba, eu quero conhecer isso, né? Então, vim para a Austrália há 6 anos mais ou menos de férias. Passei um mês aqui, aí eu vim especificamente para Melbourne. Passei um mês na casa de um amigo e aí conheci muitas pessoas, fui para festival, assim, vivi intensamente aquele mês e, ao mesmo tempo, comecei já a pesquisar. E aí, como que será a minha área aqui, né? Comecei já a ver site de pesquisa de trabalho, já comecei a fazer uns contatos de headhunter, não sei o quê. E aí vi que fui bem recebido, assim, naquele período, né? E aquilo já foi um trigger para mim, né? Foi tipo caramba, talvez eu tenha alguma chance aqui, né? Por que que não? Por que que eu não posso tentar, né? Então eu voltei literalmente para o Brasil chorando, assim, tipo, quero ficar aqui, não queria voltar para o Brasil. Só que aí existe toda uma preocupação, né? Poxa, preciso me preparar, preciso entender qual é o tempo de experiência que seria mais interessante, porque isso é bastante importante. Então, eu voltei e, a partir do momento que eu cheguei no Brasil, eu comecei um processo de preparação e eu acho que eu tinha uns 3 ou 4 anos de experiência em consultoria, entre a auditoria externa e a consultoria. E eu falei, não, vou completar 5 anos, me tornar um pouco mais relevante, e aí vou meter a cara. Aí passa tudo na cabeça, e aí você começa a entender todas as possibilidades, né? Então, vou aplicar o PR do Brasil, também tinha chance, mas seria um processo mais demorado, ou vou fazer um curso e durante esse curso vou tentar alguma coisa. E aí foi a opção, né? Que talvez a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí, mas que graças a Deus assim deu tudo certo dentro de um período que foi bastante difícil porque eu cheguei aqui 2 semanas antes do Covid Olha, e aí assim na verdade se tornou uma oportunidade, né? Porque o país estava fechado e não podia entrar outras pessoas e as pessoas que a minha área acabou se limitando às pessoas que estavam aqui. Então, assim, eu vejo isso, não vou dizer que eu consegui por conta disso, mas se tornou uma oportunidade dentro de um problema global, né? olha aí que louco, cara. E para mim foi exatamente o contrário. Eu recebi a proposta da universidade e na sequência fechou a fronteira, não conseguia vir, cara. Fiquei lá esperando, Ah, falando, sabe que ele acompanhou esse processo de perto. Mas eu É. fiquei lá, cara, 1 ano e meio esperando a fronteira abrir para poder vir para cá. e assim como eu, obviamente, né? Eu fiquei imaginando, cara, o que que eu teria feito se fosse comigo, porque simplesmente eu tinha 2 malas e era a minha vida inteira, porque eu me desfiz de tudo, deixei tudo para trás, né? Assim, tinha um apartamento que eu morava em São Paulo, eu tinha as minhas coisas lá, né? Então, assim, eu digo que eu não tinha nem mais geladeira, né? No caso, se eu ficasse lá, eu ia falar, vou fazer o quê, né? Eu ia bater na porta de amigo, assim, porque não tinha mais nada.
E aí, graças a Deus, deu certo, mas eu fico imaginando outras pessoas, né? Porque muita gente, como você, não conseguiu vir, né? É, é bem É por aí. verdade. E você veio inicialmente fazer o mestrado aqui, né? Você comentou, você ficou entre aplicar para um visto de residência, estando lá no Brasil ainda, ou vir como estudante e explorar as oportunidades aqui, e você optou por essa segunda alternativa, né? Isso porque eu já tinha um curso em mente que eu queria muito fazer, que era o Business Analytics. É um curso bastante relevante, é praticamente de estudo de data, né? O que tem muito a ver com a minha profissão. E aí eu falei, poxa, é uma coisa que eu vou utilizar e que vai ser algo que eu vou poder até comentar em entrevista que vai ser relevante. Então eu escolhi por esse caminho e acabou que acho que no segundo trimestre eu acabei trancando porque eu não consegui mais conciliar trabalho e estudo, mas foi um curso bastante relevante que até hoje as pessoas até falam, o Bernardo conseguiu. O Bernardo fez metade de um curso de Data Analytics, isso acaba me ajudando em algumas coisas também, sabe? Tipo, entender Power BI para quem trabalha com isso. Então, tipo, são coisas relevantes que você acaba levando, assim, para uma conversa ou outra no trabalho, né? E que acaba agregando valor também. E como é que você foi trabalhar de cleaner nessa situação, Bernardo? Pois é. Eu tinha um plano bem definido, mas ao mesmo tempo tudo é incerto, como eu falei de riscos, né? Todos são riscos. E quais são os controles, quais são o que você planeja também se tornam controles dentro daquele processo, né? Sabendo que as coisas podem acontecer, não da forma que aconteceu, mas eu estava completamente preparado para qualquer coisa, assim como todas as pessoas devem vir com esse mindset, vamos dizer assim, porque e assim, cara, uma coisa que eu reflito bastante, desculpa mudar assim, mas eu acho que é importante comentar, né? A visão que nós temos do trabalho no Brasil é completamente da visão que as pessoas têm aqui. E qualquer trabalho. Hoje eu estava falando com uma menina no trabalho mesmo, e ela me contando que ela trabalhou no McDonald's, trabalhou em diversas outras coisas antes de entrar na UI, e eu falei, cara, no Brasil existe um mito ou um preconceito de trabalhos dessa forma, claro que são muito menos remuneradas do que o trabalho aqui, e aí existe esse preconceito de fazer trabalhos braçais, vamos dizer assim, e que Verdade. todo mundo deveria dar valor e não sabe o quanto isso é válido para a gente se tornar pessoas melhores, sabe? Eu acho que com certeza foi parte do meu processo e parte de algo que eu vou dar valor para o resto da vida, sabe? De olhar até as pessoas de forma diferente. E assim, vamos combinar que aqui pessoas vivem uma vida inteira sendo cleaner e tá tudo certo e elas vão ganhar bem para isso. E se elas quiserem continuar nesse caminho, tá tudo certo, né? Cada um sabe as escolhas que faz e quer trilhar, e eu acho que vai de cada um. Ninguém sabe definir o que é sucesso, só a gente mesmo, né? Então, se você acha que sucesso é ter uma vida baseada no trabalho que você escolher, tá tudo certo. E o Bernardo acabou escolhendo por Melbourne, né? Por que Melbourne? Você chegou a contemplar as outras cidades, Sydney? Cara, não, eu simplesmente não tinha a mínima ideia de como era Sydney. Eu vim para Melbourne e para visitar o meu amigo, né? 6 anos atrás, mais ou menos, e me encantei por Melbourne. Então foi Melbourne. Eu voltei para o Brasil, Melbourne, Melbourne, Melbourne. Não tinha a mínima intenção de vir para Sydney, porque eu tinha me encantado com Melbourne e o lifestyle de Melbourne mesmo, que é uma cidade bastante cultural. Se a gente comparar Sydney e Melbourne, para mim, Sydney é mais São Paulo e Sydney é mais Rio de Janeiro e São Paulo seria... Caramba, eu confundi tudo agora. Sydney é mais Rio de Janeiro e São Paulo e Melbourne é mais São Paulo. Foi mal? Eu sempre falo que Perth tá no topo, o Thiagão ali defende a bandeira de Gold Coast, e agora a gente vem com um cara de Melbourne aí falando que Melbourne é a melhor cidade da Austrália, pô. Olha isso, cara. Não, Cara, se o Bernardo falar isso, se a minha mulher escuta, ela não acredita, meu, porque ela acha que é é, muito frio, cara. Ela acha que Melbourne é frio. Ela acha que Sydney é frio. Imagina Melbourne, então.
Não, o clima em Melbourne é um pouco complicado, né? Tipo, tem um período de inverno um pouco mais um pouco mais longo do que Sydney, mas eu particularmente eu gosto, eu não gosto muito do summer, muito calorzão assim, então eu acho ideal Melbourne, para ser sincero. É uma Mas eu cidade estou em super Sydney, né? descolada, Só, né? só para deixar claro que estou em Sydney. Não foi por opção, mas estou feliz aqui também. Então, assim, É. aqui é para onde me jogar, a gente está indo e a Ô, cidade é boa, Bernardo, né? Então, explica isso então, cara. Você foi para Melbourne consciente, tô é. feliz, é para lá que eu quero ir. Assim, como é que apareceu Sydney então na tua vida? Pois é, no meio do lockdown, né? O lockdown de Melbourne estava bastante, um pouco mais rígido do que o de Sydney. Então a gente tinha curfew, que era, simplesmente tinha que 9 horas da noite, nem lembro se era 9, 10 ou 11, que não podia mais andar na rua. Então tinha, assim, foi um lockdown que você não via mesmo as pessoas na rua e eu já sabia que Sydney estava um pouco melhor. Então eu comecei a aplicar para vagas em Sydney. Aí eu passei em outra empresa de consultoria, antes da que eu tô, e eles falaram, quer vir para Sydney? Eu falei, tô dentro, né? Porque eu não sabia quando que ia terminar o lockdown. Aí vim, sem nunca ter vindo para cá, fiquei 14 dias no hotel, é, também trancado no hotel, porque para transitar tinha que ficar 14 dias no hotel. De quarentena. E de quarentena, é. A gente esquece dessas coisas, né? Tá sendo bom para lembrar, assim, de tudo que a gente passa, que a gente esquece dessas coisas. Então, eu fiquei 14 dias trancado no hotel, e aí no outro dia eu tava trabalhando. E aí era estranho, porque eu cheguei aqui, as pessoas já estavam sem máscara, já estavam andando normal. Eu falei, não, o que que é isso, né? Eu nem lembrava como era o rosto das pessoas, assim. E do dia do nada eu tava ali na cidade que estava funcionando normalmente. Falei, bom, acho que eu fiz a escolha certa. E aí, assim, cara, eu adoro Sydney, mas eu tenho alguma coisa mais forte com o Melbourne, para ser sincero. Difícil de explicar. Pô, agora dá para voltar, cara. Mas acho que a carreira agora tá me deixando aqui um pouco mais. Também tem a oportunidade de eu mudar, mas acho que eu tô numa fase bem estável aqui, que talvez eu queira me reservar um pouquinho. E você acabou de fazer uma comparação, Bernardo, de Sydney e Melbourne, né? Que eu acho que é muito importante. É uma das coisas, dos maiores dilemas quando uma pessoa pensa em morar fora é, poxa, qual a melhor cidade para mim, né? Mas eu gostaria que você também fizesse uma comparação entre a rotina de trabalho, a cultura de trabalho na Ernst Young no Brasil e na Ernst Young aqui na Austrália. Quais são as diferenças? Existem diferenças? Como que você avalia? É. Acho que em termos de trabalho, assim, o que eu faço aqui é bem similar, obviamente, são processos globalizados, como eu tinha explicado, mas a cultura de como as pessoas tratam o trabalho talvez seja um pouco diferente. Então, uma cultura de que realmente 5 horas da tarde é o horário de terminar. Então, muita gente tem o horário ali fixo, o que a gente sabe que na cultura eh, do Brasil a gente talvez seja um pouco mais esforçado, eu acho. Isso talvez é o que faz a diferença quando a gente chega aqui, porque a gente dá sempre aquele sangue a mais ali, a gente está sempre investindo um pouco a mais. Eu digo que aqui hoje o meu investimento um pouco mais de tempo é para ganhar aquele. É uma coisa que eu preciso ler a mais, porque obviamente inglês não é a minha primeira língua, então você vai precisar de um tempo mais para entender e tudo mais. É, mas, então, assim, a principal diferença é como as pessoas levam o trabalho mesmo. E talvez isso seja uma coisa de gerações mais novas, obviamente, que assim, acho que os 20 e poucos anos, eles já estejam tratando o trabalho mais dessa forma, né? Trabalho como trabalho, e as pessoas um pouco acima dos 30, vamos dizer, já tem aquela coisa do Trabalho é trabalho a ser uma vida. coisa. Trabalho é a vida. E assim, talvez eu esteja nessa casa, eu não sei até quando, mas eu tenho um pouco de paixão pelo que eu faço e acabo me esforçando um pouco a mais, sabe?
Ô, Bernardo, Mas você acho tem que que outras falar. diferenças. Desculpa. É, Esse negócio do horário, meu, você tem que falar lá pro nosso diretor, cara, porque ele pô, aqui a gente está gravando fora do horário de trabalho, pô. mas isso aqui Não, vai, é, isso aqui é, isso aqui é diversão, Vinícius. Pô. isso aqui é diversão. Agora, o Bernardo, e a família, cara? Como é que fica essa questão da família? Cara, muito. Eu não voltei para o Brasil, né? Depois que não voltei e pretendo, obviamente, mas existe todo um preparo, assim, emocional e mental. Mas porque, assim, eu tenho algumas coisas muito esclarecidas, assim, para mim, de que eu preciso conquistar antes de voltar. Então, mas devo voltar em breve, mas o contato tem sido, obviamente, telefone, né? Aí eu tive grande sorte da minha mãe e minha irmã conseguir vir em maio desse ano, então elas ficaram. Ainda bem que elas chegaram num período que eu também já estava estabilizado, porque eu nem queria que elas viessem no meio do tormento, né? Então, eu já estava bem para recebê-las e poder tirar dias de folga e mostrar para elas a cidade. Então, com elas, eu fiz todos os passeios possíveis, assim, dentro dessas 2 semanas. E aí elas entenderam o porquê, né, da Austrália, ficaram muito felizes com a minha escolha, e aí foi um suporte, assim, muito maior de uma confirmação de que eu tinha feito a escolha certa, né? E dentro desse processo dos 3, 4 anos foi muito importante, porque eram as pessoas que eu ligava para, né? Tipo assim, acho que durante o processo dos 6 meses, 7 meses que eu não tinha o trabalho que eu queria, que foi aquele processo mais caramba, caramba, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Foram as pessoas que eu liguei para, caramba, não sei se é isso, né? Tipo assim, algumas vezes eu me questionei e eram as pessoas, fica aí, era isso que você queria, e então vai dar certo, e me ajudaram a voltar com os meus pensamentos positivos e lembrar quais eram as minhas vontades raízes que me fazeriam ficar, né? O Bernardo falou sobre segurança, equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, sobre belezas e atrações turísticas, sobre cultura, né? Opa! Oportunidades. Que estilo de vida que faz você lembrar quando ele fala sobre isso? O Australian Lifestyle, cara, só tem essa palavra para dizer. Agora, eu queria saber de você, ô Bernardo, o que que é o Australian Lifestyle? É isso mesmo? Cara, é literalmente isso, né, cara? Assim, eu escolhi viver o meu trabalho aqui, fazer o que eu fazia no Brasil, mas a diferença do meu dia a dia, a qualidade do tempo, como eu uso o meu tempo e as coisas que eu faço, e sair de casa 5 horas da manhã e andar tranquilamente, e escolher o que eu quero fazer, ir para a praia, deixar minha mochila, é, dentre, assim, não é balela, é real de que a gente vive isso aqui. É, e é uma tranquilidade que você vai, que você nem chega um tempo que é o que é normal, né? Aquilo é parte da sua vida e era isso que eu queria. Gastar tempo com o que é útil, ter qualidade de vida mesmo dentro de todas as pequenas coisas do dia a dia, né? Viver cada dia como viver o seu sonho todos os dias, né? Viver o que deveria ser normal, né, em todos os lugares. É simplesmente Olha, isso. sem palavras, cara. Muito obrigado pela entrevista. O bate-papo foi muito legal, cara. E assim, Imagina. um auditor, né, cara? Um consultor de risco, quem diria, velho? Porque, vou te falar, isso Mas é sabe uma coisa? diametralmente oposto à minha situação. Eu nunca imaginei ser um auditor ou um consultor de risco. Eu sou o cara que me arrisco. Eu preciso de um consultor. Na verdade, a gente se completa, Bernardo. É isso aí. É isso aí. Pô, e me Cara, surpreende e que o cara assim, conseguiu trabalho na Austrália, consultor de risco aqui quase não tem risco, pô. Aqui Como é quase que... não tem risco, é, exatamente, cara. tipo isso, tipo isso. Cara, e olha, vamos falar, eu agradeço muito a C, se for para falar sobre vocês, foi bastante importante no processo, no começo, quando eu cheguei aqui. Por isso que eu topei, Rafael me mandou mensagem, topei na hora, porque
sinceramente, eu tentei várias agências no Brasil, e aí não é comercial, porque eu não estou ganhando nada para isso, mas eu tentei várias agências, e foi a agência aqui em São Paulo me recebeu, que respondeu as minhas perguntas de alguém que sabia o que queria, e aí respondeu com clareza quais eram as opções, fez todo o processo, durante aqui teve todo o suporte quando precisei, então o Rafael me ouviu reclamar de várias coisas no começo, de tipo, cara, Rafael, fui para não sei aonde, não sei o que, fizeram isso, e ele, não, trata assim, assim, assado. Então, assim, isso é muito importante, ter esse suporte, então muito obrigado a vocês todos aí, estão de parabéns. Legal. E Legal, parabéns legal. pela sua jornada. A gente fica muito feliz em ter, de certa forma, participado aí dessa preparação, né? Mas, cara, saber que você veio para cá com um objetivo claro, veio fazer uma pós-graduação, né? Trabalhou em áreas que não necessariamente eram relacionadas com a sua formação para se manter aqui durante os primeiros meses, mas logo conseguiu fazer essa transição para um trabalho mais qualificado e tá feliz, cara, tá curtindo o Australian Lifestyle. É isso que interessa, é Vini. isso. É isso mesmo. E aí vamos partir para ser cidadão agora, né? É isso, É. bem real. Ó, se quiser, cara, eu conheço um agente de imigração, ó, supimpa. É isso. Boa. Pô, Maravilha. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo. Vinícius, Bernardo, foi top. E a gente se vê num próximo Australian Lifestyle, combinado? É isso. Obrigado. Tchau.